O Dia dos Solteiros se comemora no dia 15 de agosto. A origem da data é desconhecida, mas já que existe o Dia dos Namorados, alguém achou que seria importante também existir um dia para o solteiro. Conforme números do IBGE de 2011, o percentual de pessoas que se declaram solteiras no país é superior ao que se declaram casados. São 48,1% de solteiros contra 39,9% de casados. Mas, no entanto, quando questionados se viviam em algum tipo de união, 57,1% dos entrevistados declararam viver algum tipo de união conjugal, contra 42,9% que disseram não manter qualquer tipo de relacionamento conjugal. E esse é o tema do Em Pauta de hoje. E está aqui para falar com a gente no estúdio o Jerônimo da Paz, que é solteiro há 5 anos, é o solteirão de hoje do programa, e a Carmen Regina Giongo, que é a nossa psicóloga, que vai tentar entender o mundo dos solteiros para a gente. Bom, primeiramente, obrigada em recebê-los aqui. E eu queria começar questionando sobre o porquê estamos cada vez mais interessados em nós mesmos. Professora. Eu acho que nós vivemos várias transformações sociais nas últimas décadas que reorganizaram a própria instituição do casamento, as relações familiares, as relações sociais de modo geral. Então, o fato de se preocupar consigo e com a individualidade também tem a ver com os valores pós-modernos, né? Ou líquidos, chamados por alguns autores. Então, tem a ver com a tecnologia da informação, com o conhecimento, com a velocidade com que esse conhecimento é produzido. Então, sim, estamos cada vez mais preocupados conosco e as relações vêm mudando, né? Acontecem à distância, né? Através das redes sociais. Então, tem vários fatores aí que vêm mudando as características e que, sim, vão influenciar nas relações entre pares, na instituição casamento, nas relações amorosas. Então, tem a ver com várias transformações sociais aí das últimas décadas. A gente convidou o Jerônimo aqui, que está solteiro há 5 anos. Por que, Jerônimo? Está mais exigente? Não tô mais exigente. Eu acho que eu penso que eu tô normal, que eu tô como sempre eu fui. Mas você já teve relacionamento sério antes? Sim, que durou 4 anos. Mas... Traumatizou também, não? Não, também não teve trauma, Giânia. O que ocorre é que... A estranheza que eu causo nas pessoas é porque hoje as pessoas estão atrelando a felicidade delas ao outro. E eu não faço isso, porque no momento em que a tua felicidade está em outra pessoa, quando essa pessoa vai embora, a tua felicidade vai junto com ela. Né? Eu tô sozinho porque eu tô bem comigo. Eu tenho coisas que eu posso fazer e que eu fazia quando namorava, não tinha problema nenhum, mas eu decido mais sobre mim mesmo, eu sou mais responsável sobre mim. Mais independente. Mais independente também. Emocionalmente, a minha estabilidade emocional, eu consegui encontrar uma estabilidade emocional estando sozinho. Eu consigo estar bem comigo e não faço de encontrar alguém um objetivo de vida. Acredito que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente quando tiver que acontecer. Claro. E é isso, não tem muita razão de estar solteiro. Só estou. O Tom Jobim tinha aquela frase que é famosa, né? É impossível ser feliz sozinho. Jerônimo não concorda, né? Não, eu não concordo. Quer dizer, quando ele fala de é impossível ser feliz sozinho, é impossível eu como um ser humano, eu preciso da convivência. Mas que tipo de convivência eu preciso? Das mais diversificadas, eu não preciso de um tórrido romance para ser uma pessoa feliz, né? A convivência com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com colegas de aula, com vizinhos, com parentes, isso é convivência humana, isso é relação humana de verdade também, né? As pessoas estão muito preocupadas em buscar amor. E o que me preocupa, não sei se a professora pensa a mesma coisa, é que o que é amor? O que as pessoas estão chamando de amor? Elas, às vezes, têm uma fixação por outra pessoa, às vezes elas têm um nível de dependência pelo outro, às vezes é uma super paixão e elas chamam aquilo de amor, né? Quando, na verdade, muitas relações são baseadas somente
no que eles chamam de química, que é uma relação baseada totalmente em sexo. Se elas não se dão bem sexualmente, não tem relação. Se dão, existe a relação. Eu não sei se isso é bom para as pessoas. Acho que tem uma questão importante aí, que é o estado civil, né? O ser solteiro formalmente. Ser solteiro, ou estar solteiro, nada tem a ver com a solidão, necessariamente. Ou então com a falta de apoio social, que é super importante se a gente for falar em termos de saúde mental, né? Eu posso ser solteiro ou não estar me relacionando com alguém, estar num relacionamento amoroso, mas sim ter amigos, ter apoio social, ter pessoas com quem eu possa contar, apoio familiar, na própria educação, na escola. Então, não necessariamente um relacionamento amoroso está atrelado à felicidade, né? Ou à própria saúde mental, se a gente fosse pensar. Sim, é um fator importante, mas eu posso encontrar esse apoio também em outras relações, né? Então, eu acho que quanto à frase, traz muito a ideia de que nós somos seres sociais, né? E não podemos realmente viver sozinhos, nem falaríamos sozinhos, né? Mas falar de um relacionamento amoroso ou de um matrimônio é outra questão, né? Diz respeito a outras questões. Mas sim, sozinhos completamente não poderíamos viver. Bom, e na pesquisa essa do IBGE que eu trouxe, né, ela fala dos solteiros e dos casados, sendo solteiros grande parte, mas quando a gente fala em pessoas que têm relacionamentos amorosos, aí essa igualdade já não é tão grande. As pessoas estão optando mais por ter relacionamentos ou por estar solteiros e deixando um pouco a instituição casamento de lado. Isso por quê? Pela nossa sociedade, pelo mundo que a gente está vivendo, por focar mais na carreira, por exemplo? Eu acho que junto com essas transformações sociais que eu comentei inicialmente, nós temos uma permissividade, de repente, ou assim, socialmente, novos paradigmas foram considerados ou socialmente considerados importantes. Então, passou-se de um período onde era obrigatório casar, né? Isso dizia de um status social, familiar, econômico, para um momento onde é possível ter outras opções, e isso é ótimo, né? Porque hoje se pode investir numa carreira e estar casado também, ou investir na carreira e optar por ser solteiro. Eu acho que o complicado é quando o estado civil, a opção amorosa, se transforma numa regra social. Não, você precisa... O que era antigamente. Exatamente. Então, hoje, ótimo, temos várias opções e podemos lidar com elas de diferentes maneiras, sem a obrigatoriedade. A regra social era tão forte que até 1988... antes de ser reformulada a nossa Constituição, era possível, por exemplo, que o marido devolvesse a esposa para o pai em até uma semana, né? Acredito que 7 dias úteis depois do casamento. Quer dizer, os relacionamentos eles faziam realmente parte de regras sociais bem definidas, inclusive especificadas em lei. Né? Quer dizer, o Brasil deixou de ser uma república provisória em 1993, mas antes disso ele já tinha instituições bem definidas como casamento. Quer dizer, a gente se torna uma república mesmo em 93, mas lá antes disso a preocupação das pessoas não era com um Estado de direito, assim, com o relacionamento como colocando a pessoa como um sujeito social ativo. Sim, se eu com 28 anos não estivesse casada há um tempo atrás, como não estou, imagina, estava encalhada. Estava encalhada. Seria um grande Titi, nunca mais ia casar, ia ser um grande problema. É verdade. Bom, e descontraindo um pouco mais a questão das vantagens, tanto as vantagens assim de independência, como o Jerônimo falou, mas as vantagens de ser solteiro. Quais são as vantagens que tu vê, Jerônimo? Em relação a uma pessoa que tem um casamento ou tem um relacionamento? Para mim, a questão de estar solteiro é tão comum que eu não consigo fazer um paralelo. O que eu posso ver são relações não fracassadas, mas que não estão funcionando muito bem e compará-las com um tipo de vida que eu tenho.
Aham. Então eu teria que dizer, na minha opinião, e eu posso estar errado, a senhora, né, que é professora, que acaba acompanhando casais, provavelmente Imagina. deve saber melhor do que eu a respeito disso. Mas o que eu posso dizer é que eu, enquanto estando num relacionamento ou fora, eu sou igual. Aham. Eu participo do meu grupo de amigos, eu faço as mesmas coisas, a pessoa que está comigo precisa me acompanhar. Senão não tem por que a gente estar junto, se a gente não se diverte com as mesmas pessoas. Claro que não vai todo mundo morrer de amores, mas eu não consigo. Mas aí, se eu for comparar, por exemplo, com relacionamentos de pessoas que eu conheço, aí dá para ter diferenças mesmo, porque tem pessoas que se dedicam inteiramente ao ser amado. Então, eu tenho amigos e amigas que, quando estão com alguém, somem. Aham. Não frequentam mais Não o grupo frequentam social, mais, não de conseguem mais amigos. sair para jantar, não conseguem mais sair para um almoço. O final de semana a gente já Mas não todo pode fazer uma relacionamento festa. tem que ter um pouco de concessão ou não? Todo relacionamento precisa de concessão porque as pessoas são diferentes, né? Essa história de que opostos se atraem funciona muito bem na física, na química, mas de verdade são pessoas parecidas que ficam juntas. Mas mesmo sendo parecidas, elas não são totalmente iguais. Tem coisas que elas não vão gostar de fazer e é preciso sim concessão para que não haja briga. São duas cabeças, né? Dois irmãos são criados pelos mesmos pais, eles não Sim. são iguais. Imagina duas pessoas que resolvem se juntar porque elas sentem uma atração mútua uma pela outra e elas querem partilhar a vida juntas. Isso não faz delas a mesma pessoa. Então, eu penso que tem que haver concessão sempre, sempre, de um lado e de outro, e é assim que se constrói relações. Hoje as pessoas elas estão muito egoístas. Talvez muita gente fique solteira por egoísmo, mas eu penso que o grande problema das pessoas que precisam estar com alguém ou que precisam ficar sozinhas está nela mesma. Nunca é o outro, né? Nelson Rodrigues dizia que o inferno são os outros, mas o inferno são os outros porque nós temos alguns problemas. Quando eu não consigo lidar com algum problema meu e eu vejo algo que me irrita em você, na verdade, eu não sabendo lidar comigo mesmo e descontando em você algo que não está bem comigo. Eu penso que é isso que acontece, não sei. Em relação a essa questão da concessão mesmo, né? A gente sempre... E antigamente se tinha muito mais isso, principalmente a mulher tinha que ceder mais num relacionamento. E hoje não se tem essa regra, mas num relacionamento sempre tem que ceder um pouquinho, ou não? Exatamente. E não só num matrimônio ou num namoro, né? Ou, enfim, tantas outras formas de relacionamento, mas em qualquer relação é necessário ceder. E isso não necessariamente está atrelado ao estado civil ou ao fato de estar sozinho ou solteiro. Numa amizade, por exemplo, é necessário ceder muito. Que o Jerônimo lembrou ali que começou a rir. Bom, eu tô aqui, todo mundo sabe que, apesar de eu ter trabalhado com televisão já, eu me sinto bem desconfortável na posição contrária, né? Quando eu sou perguntadora, eu tenho controle da situação. Claro. Aqui eu não tenho controle, aqui o controle está contigo. Eu fiz uma concessão, né? Uma amiga me liga e aí me pede para que eu venha dar entrevista, porque acreditava que eu tinha o perfil que precisava. Eu fiz a concessão mesmo, não querendo. Ótimo. Né? No trabalho, da mesma forma. Mas nos relacionamentos entre amigos, essa concessão ela não ocorre de uma forma um pouco mais fácil, porque a pessoa não está com ela diariamente na mesma casa, no caso de um casamento? Não necessariamente. É claro que em um processo de casamento, quando mora no mesmo local, que hoje em dia também tem casais que optam por não morar junto, há um processo, sim, de adaptação à nova realidade, de ajuste, de rotina, eu gosto de dormir até tarde, ele quer acordar cedo. Exatamente. Eu gosto de almoçar ao meio-dia, ele quer almoçar às 11. Mas não é regra também, não é regra. Existem vários casais que vivenciam essa fase de uma forma super tranquila e vão vivenciar crises quando tem um filho, por exemplo, o primeiro filho, ou quando um do marido ou a esposa perde o emprego ou vivencia uma outra crise pessoal. Então, eu prefiro fugir das regras, assim, dos extremos, né? Eu acho que realmente cada experiência vai depender da subjetividade, né? Daquilo que a pessoa é e que também muda o tempo todo. Nós não somos os mesmos, né?
Muda muito. Bom, a gente continua daqui a pouco a falar mais sobre o Dia dos Solteiros. Também a gente vai ter uma reportagem aí da nossa colega Lisane Dutra falando como os solteiros comemoram esse dia, se é que sabem que o dia 15 de agosto é o Dia do Solteiro. Então a gente fala sobre isso em instantes.